Não muito a ponto de dar sono, tá, velho? Olhe bem para a pessoa do seu lado, diga para ela, você está sentindo um friozinho? Já deu uma esfriadinha assim ou não, gente? Mas nada pode parar o povo de Deus, amém? Amém? Segundo a palavra de Romanos, que diz quem separará, né? Perigo, espada, tribulação, na verdade nada pode separar, nos separar do amor de Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Não tem ninguém procurando, então feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por este tempo, por sua palavra que é poderosa, viva e eficaz, ó Pai. Bendizemos o seu santo nome e reconhecemos o senhorio do Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos guie a toda a verdade, através da sua palavra. E por sua misericórdia, ó Pai, não por mérito, porque não existe mérito nenhum. Por sua misericórdia e por sua graça, possamos ser alcançados com a revelação de Cristo, da cruz do Calvário. Com o entendimento, ó Pai, segundo a verdade que está em Ti. Longe de todo conceito humano, mas baseado na verdade que está em Ti. Nós pedimos que o Senhor nos direcione nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Capítulo 13, verso 53. Diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 58, diz assim: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade. Repita comigo, incredulidade deles. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: a incredulidade impediu que Jesus fizesse milagres. Amém? Enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito me trouxe um entendimento acerca de algumas coisas de Cristo, da verdade, do reino, do Evangelho, que nós temos pregado. E existe uma coisa que é fundamental para que o reino de Deus se manifeste, eu creio que você já sabe disso. Para que o reino se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste, é necessário fé. Não tem como o reino de Deus se manifestar se não haver fé. O livro de Hebreus diz que sem fé é impossível. Então nós precisamos entender que a fé é o que agrada a Deus. A fé é o que ativa os céus ao seu favor. A fé é o que ativa os céus em meu favor. A fé é a ponte que traz do lugar onde tudo está feito, que é em Deus, para o lugar físico onde você está.
A fé é o caminho pelo qual aquilo que Deus, ou melhor, que Cristo fez na cruz do Calvário, se manifesta na minha e na sua vida. Não existe outro caminho. A fé é o caminho por onde o poder de Deus se manifesta em nós e através de nós. Quando eu li esse texto, eu fiquei meio que chocado com isso. Porque estava dizendo que Jesus não tinha feito muitos milagres naquele lugar, não é isso? Que lugar que Jesus estava? Alguém sabe me dizer o nome da cidade? Gente, os títulos eles não são muito verdadeiros não, de fato. Mas esse aí tem alguma coisa a ver. Se você quiser ver o título lá, está escrito. Qual era a cidade, gente? Glória a Deus. Não foi nem carne nem sangue que revelou, né? A cidade era Nazaré. E Jesus era conhecido como Jesus o. Preste bem atenção. O que está acontecendo nesse cenário? Nesse momento? Jesus está pregando na sua cidade. Na cidade de origem, onde ele cresceu. Quantos aqui já tiveram pessoas, parentes mais velhos, que te viram pequenininho e depois de muito tempo te encontrou grande? Quem já teve essa situação aqui? Quem já se deparou com isso? Qual é a primeira coisa que essas pessoas falam? Nossa, como cresceu. Para alguns é isso, né? Nossa, como cresceu. E aí quando começa a conversar com você, e talvez no meio da caminhada você se tornou algumas coisas, você conquistou algumas coisas. Por exemplo, você chega lá com um carro, sei lá, enfim, com alguma coisa, a pessoa fala, nossa, é seu? Tipo assim, você conquistou isso? Você conseguiu isso? Por quê? Porque quando eles te viram pequeno, talvez, eles jamais imaginavam que você poderia se tornar no que você se tornou. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ei, tenha orgulho disso. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho nada. Em Cristo está feito todas as coisas, amém? Mas a pessoa talvez te olhe e fala, nossa, é você mesmo. Esses dias eu fui na casa de um parente, de um conhecido, e aí ele começou a conversar, a gente começou a conversar, eu comecei a falar de Deus com ele, ele falou assim, quantos anos você tem mesmo, cara? Eu falei, tenho tanto, não vou falar para vocês não. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou mais novo do que vocês imaginam. É verdade, eu não conto mentira não. Preste atenção. Ele falou, quantos anos você tem mesmo? Eu falei minha idade para ele, ele falou, cara, não dá nem para acreditar que você está falando assim, porque eu te vi desse tamanhinho. Falei, rapaz, é verdade. O tempo passa, às vezes a falta de contato com as pessoas faz elas se admirarem com aquilo que aconteceu, com a sua trajetória, com aquilo que você alcançou. Só que, veja só um detalhe. Quem aqui tinha um apelido quando era pequeno? Quando era mais novo, vai, porque tem gente que continua pequena, né? Mas enfim, quem aqui tem um apelido quando era mais novo? Certo? E essa pessoa te chamava por esse apelido. Você passa o tempo, cresce. Quando a pessoa te vê, o que ela faz? Ela te chama pelo apelido. Por quê? Porque a pessoa, por mais que o tempo passou, para ela você continua sendo aquele lá, aquela lá. Não pode ficar dando apelido não, porque a Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome, aleluia. Você está entendendo? Porque ela lembra, a pessoa lembra de você, ela tem imagem de quem você era, quando ela te via lá, quando era mais novo, enfim. Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo. Quantos aqui têm filhos com mais de 15 anos? Levante a mão, só para me saber. Certo. Com
mais de 12, vai, para a gente atingir uma maioria, ok. Quem aqui ainda acredita que o seu filho de 12, de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, continua sendo o bebezinho do papai e da mamãe ainda? Escute, pode ter a idade que for, não importa, continua sendo. É por isso que é tão difícil, às vezes, acreditar em algumas coisas que os nossos filhos fazem, porque a gente acha que eles ainda são crianças. Nós acreditamos ainda que eles são aquele bebezinho ainda. O que acontecia nesse cenário, neste momento, de Jesus diante daquele povo? Eles só conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam ver o Cristo. Eles só conseguiam ver um menino, filho do carpinteiro. Não foi assim que eles relataram? Mas esse aí não é aquele lá, o filho do carpinteiro. O tempo passou, o reino de Deus começou a se manifestar através de Cristo, mas eles não conseguiam ver isso em Cristo. Vamos separar aqui em duas partes. Jesus, filho de José. Cristo, filho de Deus. Diga comigo, Jesus, filho de José. E diga Cristo, filho de Deus. Eles só conseguiam ver Jesus. Um menino que cresceu, que talvez jogou bola, bolinha de gude, rodou peão, soltou pipa. Eles só conseguiam ver aquilo que era natural. O menino que nasceu ali, que cresceu ali. Eles não conseguiam ter a visão. Eles não conseguiam ter um entendimento espiritual. Eles não conseguiam alcançar a realidade espiritual de quem Cristo era através de Jesus. Jesus era só o meio pelo qual o Filho de Deus estava se manifestando. Só que eles não conseguiam entender dessa forma, porque, como eu disse, o tempo foi passando, mas para eles tudo continuava natural. Ah, é Jesus lá, pô. É aquele lá, o filho de José. E o que me chocou diante disso é que eu falei, Espírito, o que o Senhor quer me ensinar acerca disso? É que nós, muitas vezes, como igreja, só estamos vendo Jesus. Não conseguimos ver o Cristo. Por quê? Até entendemos, nossa, que história linda, ele morreu por nós. Mas não entendemos o valor da cruz do Calvário. Nós sabemos aquilo que Jesus fez, mas não entendemos o propósito pelo qual Cristo morreu. Por quê? De certa forma nós caminhamos como aquele povo, naturalmente, olhamos as coisas de uma forma natural. Nós como igreja, de algum tempo para cá, temos falado muito acerca de religião e batido tanto na religião, não é isso? Amém, gente? Vocês estão na mesma igreja que eu? E tem um problema, às vezes, por nos preocuparmos tanto e não nos tornarmos religiosos, nós nos tornamos um. Pastor, por quê? Tudo aquilo que faz parte de algo natural, faz parte de uma religião. Tudo que é natural para você, se vira um culto para você, é algo natural. Infelizmente, se isso para mim é natural, nós fazemos parte de uma religião. Porque a religião é quando algo se torna metódico e você faz sem entender o verdadeiro sentido daquilo, o porquê que você está fazendo aquilo. Escute, eles estavam com Jesus, o Filho de Deus, que podia fazer qualquer coisa.
mas eles olhavam ele como alguém natural. Eles viam Jesus como alguém natural, como filho de José. Quando nós começamos a ver as coisas de uma forma natural, nós vamos nos tornando religiosos. Aí quando você vai, não, vou lá na igreja, lá, pera aí que daqui a pouquinho eu volto aqui. É rapidinho. Vou ali dar uns glórias só e já volto. Nós precisamos entender indiscutivelmente que a igreja, ela faz parte do reino de Deus, amém? Só que preste bem atenção, de uma forma mais clara, o que é religião? Religião é você se envolver com a igreja e não saber nem quem é o dono dela, e não conhecer o dono dela. Pastor, o que isso quer dizer? Talvez você tenha itens compromissos com a igreja, mas não se relaciona com Deus. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas falando assim, não, mas não tem que viver na igreja. Não, de fato não. Desde que você, melhor, você pode viver na igreja, desde que você entenda o que você está fazendo lá. Sabe por quê? Todo compromisso que você tem com Deus, ele traz reflexo no comprometimento também com a igreja. Está entendendo ou não? O que é religião? É o processo ao contrário, quando você se compromete com a igreja, mas não se compromete com Deus. Porém, quando eu me comprometo com Deus, e isso me faz me relacionar com o corpo de Cristo, me comprometer com a igreja, você se relacionou primeiro com aquele que traz o sentido de todas as coisas. O que nós precisamos ter é a verdadeira realidade, não, na verdade a revelação de quem Cristo é. Não alguém natural, não simplesmente alguém que me tira de casa para vir a um lugar ver pessoas, mas que o maior intuito, que o maior desejo, a maior motivação que você tenha, seja sair da sua casa, vir adorar a Deus, porque você reconhece que Ele é digno de adoração. Só que se nós, como igreja, olharmos para Jesus de uma forma natural, nós vamos nos tornar verdadeiramente religiosos. Alguém que participa de algo metódico, mas não entende o verdadeiro sentido daquilo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. É o próximo livro aí, depois de Mateus. Sabe qual era o problema? O Jesus que eles conheciam não podia fazer milagres. Porque o Jesus que eles conheciam era natural. O Cristo, que poderia fazer qualquer coisa, que era o Salvador, eles rejeitaram. Porque eles não conseguiam ver Jesus como Cristo. Eles não conseguiam ver Jesus como Filho de Deus. Abriram Marcos capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim. Não, perdão, gente, é Mateus 16. Depois a gente lê Marcos, calma. A minha Bíblia está querendo me enganar, gente. É Mateus 16. Verso 13. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela assim: o que você está seguindo? Jesus ou Cristo? Não, pastor, que o senhor está falando heresia. Não, eu só estou separando para você entender. Se trata de uma pessoa só, não estou falando de duas. Estão me entendendo, gente? Sim ou não? Mas eu estou falando de como você vê ele. Qual é a visão que você tem? Se você encara o Evangelho de uma forma natural, talvez você está vendo ele simplesmente
como Jesus o carpinteiro. Porém, se você encara o Evangelho como sobrenatural de Deus, a resposta que você precisa, você encontrou verdadeiramente o Cristo. Capítulo 16 de Mateus, verso 13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros algum dos profetas. 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu? Quem dizeis que eu? Jesus perguntou: quem dizem ser o filho do homem? E eles falaram: dizem ser profeta, Elias, enfim. Aí Jesus falou: agora eu quero saber de vocês. O 16. Respondeu Simão Pedro: disse tu, és o que, gente? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existem pessoas que dizem que era sobre Pedro, né? Já foi ensinado para nós que não era, sobre Cristo, certo? E eu vou além disso. Era sobre o entendimento que Pedro estava tendo acerca de Cristo. Entendimento que talvez não aconteceu agora. Lá atrás, a Bíblia diz que Jesus estava passando em frente ao cais, é isso? Onde param os navios? Mais ou menos isso aí, né? Porto, enfim. Jesus estava passando e a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes, não é isso? Jesus disse para ele: a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas sim. O que Pedro fez, gente? A Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Então o entendimento que Pedro teve, a revelação que Pedro teve acerca de Jesus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, talvez não aconteceu ali naquele momento. Foi lá atrás, quando ele decidiu largar tudo. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: só larga tudo quem entendeu quem é o Cristo. A Bíblia diz que ele é a pérola de maior valor, não é isso? Nós só vamos largar tudo, nós só vamos viver aquilo que Cristo nos chamou para ser. Nós só vamos ser a resposta do chamado dele quando nós entendemos que ele é o que nós temos de maior valor. Quando a revelação de quem realmente Cristo é, não simplesmente Jesus o carpinteiro, naturalmente falando, mas Cristo, o Salvador, aquele que tirou o pecado do mundo. Aquele que começou uma história para que eu continuasse, aquele que morreu a minha vida, ou melhor, a minha morte para que eu vivesse a sua. Escute, naturalmente aquele povo não conseguia entender isso. Porém, preste bem atenção, o Evangelho é o poder de Deus, amém? Porém, a gente precisa entender que a fé, ela é indispensável para que o reino se manifeste. Pastor, fé em quem? Fé em Cristo, o Filho de Deus. O poder e a autoridade está no nome dele, indiscutivelmente. Mas é importante que nós tenhamos a visão correta e entendamos quem ele realmente é. A minha pergunta para você: quem é Jesus Cristo para você hoje? Você tem um entendimento de quem ele realmente é? Eu vou te fazer algumas perguntas, você não precisa me responder.
mas o que você está disposto a deixar por Ele. O que você está disposto a fazer por Ele. Vamos ler mais um texto, Marcos capítulo 5. Agora é Marcos, tá, gente? Capítulo 1. Não, perdão, capítulo 5, verso 1. Diz assim: entremenentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Gente, será que ele reconheceu quem era Jesus? Preste bem atenção. Até o diabo reconhece isso. Ele sabe realmente quem é o Cristo. E às vezes nós hesitamos em desenvolver uma vida de adoração, porque ainda nos falta saber exatamente quem Ele é. Porque quando nós entendemos, tivemos a revelação de quem Ele realmente é, não é a circunstância que vai dizer que é o momento de adorar. Porque nós adoramos Ele não por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é. Vamos continuar lendo. E aí ele diz: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque Jesus já dissera: espírito mundo, sai. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, e somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Veja só o que aconteceu aqui. Jesus chegou na cidade, encontrou ali um endemoniado. E a Bíblia diz que ele tinha uma legião que era mais de 2.000 demônios, certo? Na hora de expulsar os demônios falaram: deixa a gente ir para os porcos ali. E eles foram. Não vou fazer nenhuma piada com time nenhum, tá, gente? Acho que não vale. Mas enfim, eles pediram para entrar nos porcos. E os porcos se lançaram penhasco abaixo. O último versículo diz assim, o 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Eu não vou continuar lendo por causa do tempo. Mas sabe o que aconteceu no decorrer dessa história? Jesus foi convidado a se retirar da cidade. É isso ou não é, gente? Quem conhece esse texto? Quem não conhece, continue lendo lá.
Jesus foi convidado a se retirar da cidade. Mas por que Jesus foi convidado a se retirar da cidade? Porque aquele povo era um povo que vivia do porco. Eles viviam da carne do porco. Imagine alguém que o seu sustento são os porcos, e aí chega Jesus para expulsar um demônio. Eles não viam porcos, eles viam dinheiro, eles viam o sustento deles sendo lançado no mar. E aí eles juntaram o povo e falaram, peraí, gente, é o seguinte, ele só entrou aqui só, e já aconteceu esse fuzuê todo. Se ele continuar, o prejuízo vai ser maior. Se ele continuasse, ele ia passar pela Decápolis, diga Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Imagine o fuzuê que isso ia virar. Eles falam, peraí, a gente precisa parar ele. E eles se juntaram e convidaram Jesus a se retirar. Sabe por quê? Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: ele está roubando o nosso sustento. Só que Jesus, em outras palavras, sabe o que estava querendo dizer para eles? A partir de hoje, eu quero ser o sustento de vocês. Só que eles não conseguiam ver dessa forma, porque eles viam tudo isso de uma forma natural. Existem algumas coisas na nossa vida que nós não vivemos, porque nós vimos aquilo de uma forma natural. Nós só conseguimos avaliar os prejuízos. Nós chegamos até Cristo e dizemos assim, puxa vida, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso ter mais de Deus. Quantos aqui querem ter mais de Deus, gente? Amém, glória a Deus. Só que quando a gente se depara com aquilo que temos que fazer para ter mais de Deus, a gente fala, Jesus, fala o seguinte, se eu só continuar entrando na minha vida aqui, eu vou ter mais prejuízo. O que eu quero que nós entendamos, quando eu digo isso é uma verdade para mim também. É que a partir do momento que Jesus entra na sua vida, você precisa entender que tudo que você tiver que deixar por Ele ou perder por Ele, não é prejuízo. É renúncia. E a renúncia faz parte, é a fonte do cristianismo. Não existe cristianismo sem renúncia. Pastor, eu quero mais de Deus. Nós queremos mais de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar. Não é assim que a Bíblia diz, achegai-vos, pois, a Deus, que Ele... Eles não conseguiam nem dimensionar o milagre que estava acontecendo, porque a visão deles estava voltada para aquilo que era natural. Gente, nós estamos falando de um doido, certo? Que as correntes, que as cadeias não tinham segurado ele. Jesus chegou e mandou aqueles espíritos embora. Escute, se os espíritos permaneciam lá é porque ninguém tinha conseguido expulsar eles. E aí chegou Jesus com sua autoridade, mandou tudo embora, e eles não conseguiam ver isso. Eles só conseguiam ver aquilo que eles estavam perdendo. O que nós precisamos entender é que aquilo que Cristo fez na nossa vida, aquilo que Cristo fez por nós, é muito maior do que qualquer coisa que exista à sua volta. A visão que nós precisamos ter acerca do reino de Deus, é que Ele é uma verdade absoluta, inalterável. Não existe nada mais valioso do que podemos dizer assim, eu sou de Cristo, eu vou viver o chamado dEle para a minha vida. Gente, por que eu comecei falando do frio? Porque o tempo muda. E às vezes a gente já começa a pensar 2 vezes para vir para o culto, sim ou não? Talvez vocês sejam melhor que eu. E glória a Deus por isso.
Mas que tem dia, que está frio, que você olha assim, você fala, rapaz, não vou sair fazer visita não, que Deus possa visitar o irmão lá. Ninguém aqui passa por isso, né, gente? Glória a Deus. Que Deus me transforme, então. Só que quando você para pensar e diz assim, peraí, essa pessoa tem valor. Cristo morreu por ela. Quando você se depara diante de qualquer circunstância que queira te impedir a vir ao culto, a participar, seja lá do que for, do seu GF, da sua oração, seja o que for, preste bem atenção. Se você está fazendo isso por Cristo, qualquer coisa que você deixe é menor do que Cristo. O entendimento que nós precisamos ter acerca de Cristo é que Ele é maior que todas as coisas. E de fato, como eu já disse, a pérola de maior valor. Só que existe um homem que entendeu aquilo que Cristo fez. Que era o endemoniado. Porque ele estava possesso, ele estava preso, e Jesus veio e trouxe libertação para ele. Ele verdadeiramente conheceu Cristo, o libertador. E se você continuar lendo, a Bíblia diz que ele saiu anunciando o evangelho em toda Decápolis. Decápolis, conjunto de 10 cidades. Ele alcançou aproximadamente 100.000 pessoas. Jesus não foi permitido a dar continuidade ali, mas aquilo que Cristo fez na vida daquele homem foi anunciado para as cidades circunvizinhas. Sabe por quê? Ele falou o quê? Eu não vou ficar contabilizando aqui prejuízo, ou seja lá o que for, não sei se ele tinha lá alguma coisa. Porque o que eu recebi é maior do que tudo que eu perdi. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele assim, tudo que você perdeu. Diga assim, aparentemente perdeu. Não se compara àquilo que o Espírito há de revelar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou. Escute, para de contabilizar, não, mas peraí, pastor, para mim ter mais de Deus, eu preciso buscar Deus na madrugada. Precisa sim ou não, gente? Ou essa é a igreja antiga? Modelo antigo? Não. Para mim ter mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me dedicar mais à palavra, eu preciso deixar de comer um pouco. Talvez se você olhar tudo isso de uma forma natural, humana, você vai dizer assim, ah não, deixa quieto, vai. Porém, se você entender que por Ele vale a pena todas as coisas, você vai fazer isso e muito mais. E aí quando nós entendemos isso, tivemos a revelação de quem Cristo realmente é, o reino de Deus começar, ou melhor, vai aumentar a intensidade, a manifestação sobre a sua vida. Pastor, começar, porque o senhor falou começar e mudou, porque eu não creio que ela vai começar, ela já começou. Amém? Você crê nisso? A gente precisa aumentar a intensidade. A nossa fé precisa aumentar para que a manifestação aumente. Nós precisamos ver quem realmente Cristo é. Entender que Ele é alguém, ou melhor, se assim posso dizer, Ele é o Filho de Deus. Não alguém simplesmente, Ele é o Filho de Deus. Que por Ele vale a pena deixar qualquer coisa. Vale a pena fazer qualquer coisa. Quando nós entendemos quem Cristo realmente é, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E nada disso é pesado para você. Agora, quando nós olhamos tudo isso de uma forma natural, nós, além de não desfrutarmos do poder e da autoridade do reino, nós nos cansamos, ficamos fadigados, frustrados, porque nós olhamos e falamos assim, puxa vida, ninguém vê o que eu faço, porque nós estamos vendo tudo de uma forma natural.
Agora, se nós entendemos que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo muda. Tudo que nós formos fazer, tudo que você for fazer, você precisa entender o verdadeiro valor. Cada culto, cada dia que você se prostrar para orar, para adorar, entenda o valor que isso tem. Não o valor de te fazer melhor, mas o valor de poder estar na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Mas a minha pergunta para você é: quem é Ele? Jesus de uma forma natural ou Cristo, Filho de Deus? Desde já eu quero que você entenda que o reino se manifesta através do Filho. O reino se manifesta através do Filho. E existe uma marca na vida do Filho, que é a cruz do Calvário. Não tem como falar de Cristo e não falar de cruz. O tamanho da sua renúncia revela o nível da sua fé. Entendeu ou não? O tamanho da sua renúncia revela o nível da sua fé. Vamos para o último versículo, Hebreus capítulo 12, verso 2. Não é conversa de pastor não, tá, gente? É verdade. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quem é o autor da sua fé? É Jesus. Se Ele é o autor, Quando é que nós dizemos que alguém é autor de um livro, gente? Quando, gente? Quando ele escreveu, não é isso ou não? Que Ele seja o dono da sua vida por inteiro. Que nós entendamos o verdadeiro sentido do cristianismo. De quem Ele realmente é. Preste bem atenção, Cristo não é uma historinha. O Evangelho não é uma historinha. Escute, o Evangelho não é uma história do passado. O Evangelho é o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus. E é necessário que você e eu, que nós entendamos quem Ele realmente é. Se coloque de pé, vamos orar. Se coloque de pé, feche seus olhos. E eu queria que antes de você orar, você se perguntasse: quem o Filho do Homem é para você? Feche seus olhos e pense nisso. Aonde está a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? O porquê que você faz algumas coisas, o para quê? Feche os seus olhos. E à medida que você for encontrando quem Ele realmente é dentro de você, vá falando com Ele. Se talvez você tenha uma ideia equivocada, se você vê Ele apenas como um carpinteiro, como o filho de José, Jesus, o filho de José, saiba que você tem uma ideia equivocada. Porque Ele não é apenas o filho de um carpinteiro. Ele é o Cristo, Filho de Deus.
aquele que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos e comece a falar com Ele. Diga: Espírito Santo, gera essa verdade dentro de mim. Me traz a revelação de quem realmente o Senhor é. Lindo, lindo, lindo. Me traga a revelação de quem realmente o Senhor é. Glórias eu te dou, Jesus. Fale com Ele. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus, então me leva do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Comece a falar com Ele. Diga: Senhor, me traz a revelação de quem realmente o Senhor é. Querido, somente a revelação de quem Ele realmente é pode mudar o curso da sua vida, pode trazer o sentido a todas as coisas. Tudo que você deixa de fazer porque falaram que você tinha que parar de fazer, sem entender que é por Ele, é regra, é religião. Mas tudo aquilo que você decide fazer por Ele, revela o quanto você o conheceu. A dimensão que conhecemos Ele, quanto mais nos aproximamos dEle, mais entendemos que necessitamos dEle. Diga: Espírito Santo, me traz a revelação de quem Tu és, de quem é o Cristo, de quem é o Cristo. Talvez existam algumas coisas que você tenha achado não é desnecessário, é porque você não encontrou o Cristo verdadeiro que diz: eu quero tudo. Porque o Cristo não quer apenas uma parte da sua vida, Ele te quer por completo. E eu vou te dizer uma coisa: por Ele vale deixar tudo, por Ele vale a pena deixar tudo. Ele é o motivo da canção, Ele é o motivo da adoração. Quando entendemos quem Ele é, quando entendemos quem Ele é, o reino se manifesta. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus. Jesus.
Mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva tua beleza, quero ver. Talvez você conheceu Jesus, mas simplesmente através de uma história. O Jesus natural. Mas o Cristo é quem tem o poder de transformar a sua vida. E é importante que nós entendamos que o relacionamento com Ele, a oração é que nos traz a revelação de quem Ele é. E nós não temos tido o entendimento, se assim posso dizer, a visão exata de quem Ele é, porque pouco temos nos relacionado. Quem muito se relaciona, muito conhece. Talvez a apatia, a fome, ou melhor, a apatia, a indiferença tomou conta de você. E aí você diz: pastor, eu me desanimei. Não, talvez você perdeu o foco. Você deixou de olhar para Cristo. Eu queria pedir que você se unisse com a pessoa que está do seu lado, para orar alguns minutos junto. Abraça essa pessoa aí. Pastor, pelo que eu vou orar? Você vai orar para que essa pessoa seja despertada a conhecer, que seja despertada uma fome, uma sede. Comece a orar por essa pessoa dizendo: Espírito Santo, que o Senhor desperte uma fome, uma sede, um desejo de conhecer quem realmente o Senhor é. Talvez você perdeu a fome, talvez você perdeu a sede. Comece a orar agora e diga: Senhor, desperta na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, o desejo de novo de querer ver a sua face, de te conhecer como ninguém nunca conheceu. Talvez você abandonou essa jornada de conhecer Ele verdadeiramente. Por isso o desânimo tomou conta, a apatia, a indiferença, a desvalorização. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite para que nós sejamos conhecidos como um povo faminto, como um povo que deseja ver a sua face, te conhecer como realmente tu és. Espírito Santo de Deus, que seja despertado no meio do seu povo uma fome, uma sede incontrolável, que não seja a obrigação que nos mova, mas que seja a revelação de quem tu és. Espírito Santo de Deus, eu oro para que um fogo seja liberado neste lugar, nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem queimar em nós, vem queimar em nós, vem queimar em nós. Que o nosso desejo seja te conhecer, estar face a face contigo, olhar nos seus olhos, amado Espírito. Fome, sede, é o que precisamos. Queremos te conhecer, queremos te conhecer, queremos te conhecer, queremos te conhecer, não mais de ouvir falar, mas sim de contigo andar.
Ore, ore, diga: Espírito Santo, tem experiências para o meu irmão, tem experiências para minha irmã contigo. Deixa-me chorar. Eu não quero que o Senhor seja uma história. Meu choro é de amor, mas sim uma verdade. Espírito, deixa-me entregar. Entrego por amor a ti. Xarababaçô da labacatore balabaçô. Ramamaçô da labaxote. Libera, Espírito Santo, uma nova unção neste lugar, um novo entendimento, uma revelação. Ramaçô da labadô, ramaçô de remalamadô. Bendito Cordeiro, Cristo, Filho de Deus. Com seus olhos fechados, por favor, feche seus olhos. Aqui, eu tentarei expressar. Comece a minha a dizer: Espírito Santo, eu quero uma nova experiência contigo. Eu quero poder experimentar de ti de uma forma diferente. Feche seus olhos. Eu te quero e te desejo. Comece agora a pedir uma experiência pessoal com Ele. Deixa-me chorar. Pessoal, sabe? Eu não sei você, mas eu não quero ficar contando história de outros. Eu quero poder contar a história que Ele começou na minha vida. Deixa-me entregar. Comece a dizer para Ele, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, leva um novo lugar em Ti, pois eu quero experimentar. Eu não quero simplesmente contar a história de outros, por mais que elas edificam a minha fé. Comece a você clamar, de dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, amado Espírito de Deus. Revela os seus segredos. Revela os seus segredos, ó Pai. Eu quero poder ser, ó Pai, amigo do Rei. Eu quero ouvir os seus segredos. Revela-te a mim, ó Pai, como a ninguém revelado. Não porque me julgo melhor, ó Pai, mas porque eu tenho sede, eu tenho fome e quero te conhecer. Eu quero te conhecer, ó Pai. Revela-te a mim. Eu quero te ver como realmente Tu és. Ramaçô darabanaê, Ramaçô darabalabalô, Yamaçô ideremalamano, Ramaçô, Rababaçô de. Levante a sua voz, ore em outras línguas por alguns minutos. Levante a sua voz, ore em outras línguas. Ore em outras línguas, deixa o Espírito agir. Ramaçô darabano. Edifica a fé do seu povo. Edifica a fé do seu povo, ó Pai. Ramaçô derebalamano, Ramaçô derebalaê, Suremalamacotere, Ramamaçô derebalamano, Suremalamaçô debalamacotere, Ramaçô derebalamano, Ramaçô derebalamano.
pessoa do seu lado e diga para ela assim: quando você entende, quando você entende quem Ele realmente é, nada pode te parar. Não foi isso que Jesus disse para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão. Não era porque Pedro era o cara, mas era porque Pedro sabia quem era o cara. Diga assim: você conhece o cara? Diga: se você souber quem é o cara, tá tudo resolvido. Você não precisa ser o cara, e a ideia não é isso. Não é essa. Mas você precisa conhecer e saber quem Ele realmente é. Amém? Quantos creem que o poder de Deus há de se manifestar onde você estiver? Quantos creem que o seu GF é um lugar de milagres? Então você vai começar a orar agora pelo seu GF, amém? Amém? Todos conhecem GF, né, gente? Grupo familiares, amém? Grupo de filhos. Eu queria que você levantasse a sua voz agora e começasse a orar. Ore por aquela casa, por cada participante, por cada pessoa que você quer alcançar. Mas levante a sua voz como alguém que entende a autoridade que tem no reino dos céus e sobre o reino das trevas. Comece a profetizar os milagres. Comece a profetizar a vida de Deus. Para de olhar de uma forma humana. Vida de Deus. Além da música existe uma canção que vem do meu coração. Além das palavras existe uma adoração. Expressa tudo que eu sinto por você. Além do tempo você já me amava. E hoje estou aqui porque você me conhece, me aceita como sou. Tua mão escrevia a mim.